A arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão. Le Corbusier. Será mesmo? Estado de espírito parece algo tão variável, um dia estamos muito bem, no outro dia nem tanto. E misturar instabilidade com profissão não combina. Por esse ponto de vista, Le Corbusier estava correto. As pessoas enxergam o arquiteto como um profissional bem-sucedido, que viaja bastante, anda em carrões, roupas de grife, participa de todos os eventos e feiras. A realidade é que esse profissional existe, mas é menos de 2%. E como lidar com o sonho de ser um profissional de sucesso e com a tão imaginada capa de revista? Bem-vindos aos bastidores da arquitetura. Há uma verdade comum em toda carreira. Antes do profissional dar certo e ter sucesso, existe um processo. E é o processo que separa o amador do profissional. Grave isso aqui que mais na frente eu vou explicar. O fato é que todo profissional de sucesso se depara, vez ou outra, com uma frase: fulano deu sorte. Ter sucesso profissional é meta comum de todo arquiteto e designer que passa 5 anos no mínimo com noites mal dormidas para entregar aquele projeto. Ser estudante de arquitetura, se tornar fã de um cafezinho, caso você ainda não seja, se tornar um louco por ver com as mãos. Em tudo você vai querer tocar e sentir as texturas e vai passar a ter um olhar muito mais atento aos espaços ao seu redor. Desde pequenos, ouvimos os nossos pais nos dando títulos e mais títulos. Ah, ele vai ser isso quando crescer. Convenhamos que arquiteto não é um título muito comum para as crianças. Eu, Nath, desde aos 13 anos, me recordo de ter mencionado que queria ser decoradora. Eu acho que eu nem sabia o que eu estava falando ao certo. Surgiu um projeto para mim de porte maior, então eu resolvi convidar a Fernanda para fazer parte dele comigo. E nesse meio tempo a gente já estava fazendo o DAP, fez uma mentoria com a Nath, porque a gente tinha muita segurança em questão de projetos. Foi uma coisa de uma base maior para a gente, né? E aí a gente estava voltando dessa visita do cliente e eu falei com a Amanda, vamos começar a fazer a partir de agora todos os projetos juntas? Essa ideia veio na minha cabeça porque uma vez a gente estava numa mentoria com a Nath sugeriu isso. A gente começar a trabalhar juntos, eu como engenheira e ela como arquiteta, né? A gente formou o casamento perfeito, né? E aí a gente já foi na empolgação, já começou a procurar logo, procurar referência, criamos o nome e iniciamos a empresa. Insegurança a gente sempre tem, né? Agora a gente se sente mais seguro em relação aos projetos. Mas a gente criou o espaço físico em si porque tinha um fluxo de projeto grande mesmo, surgiu um fluxo muito grande. Então a gente viu a necessidade de abrir esse espaço. Então nós resolvemos abrir o espaço físico e tanto também melhor para a gente ter uma equipe, conversar, né, com as pessoas, reunir, fazer as reuniões, ficou bem melhor no fluxo. E no início a gente tinha uma insegurança em relação ao espaço físico, questão de valores, né? Porque a gente teria que arcar agora um valor maior, uma despesa maior no espaço. Então, e a gente ficou com essa segurança de não ter esse fluxo de caixa para começar e também para abrir o escritório a gente precisa ter um capital, né, para ter um espaço físico bacana do jeito que a gente queria. E aí a gente conseguiu, né? A gente aos pouquinhos tomou essa decisão também quando a gente já tinha um pouco de fluxo de caixa para poder iniciar o escritório. Aos poucos vai indo. Tanto que a gente já não entrou e montou o escritório de cara, a gente foi colocando aos poucos as coisas, né? Foi esse 1 ano a gente foi montando aos poucos, né? O mercado de arquitetura não é tão aberto para quem está começando, mas é possível sim o profissional ser reconhecido e ter sucesso, desde que ele tenha constância e profissionalismo e não desista no meio do caminho. O que é muito comum, o arquiteto se frustrar no meio de um processo de projeto. E na realidade essa frustração, ela não é com o projeto em si, mas com a má gestão com o cliente. Sendo bem direta,
Quando o arquiteto começa a ter uma relação com o cliente meio estremecida, ele coloca em xeque se ele fez a escolha da profissão certa. Aí é que entra o nosso estado de espírito. A gente fecha um projeto, faz a maior festa. E aí passa um certo tempo, o cliente pergunta, e o meu prazo de projeto? Tá pronto! E o prazo não tinha terminado. Aí o arquiteto fala, mas o cliente não leu o contrato, e patati patatá. Resumindo, o arquiteto é um bicho muito estranho. Se você está se sentindo escravo do cliente, eu lamento te informar, a culpa é sua. Houve uma falta de comunicação e por falta de conhecimento e ferramentas, isso pode acabar acontecendo. Uma pessoa me ligou e me perguntou, ela falou, eu tenho 55 anos, será que eu faço arquitetura? Daí eu falei assim, se é a sua vontade de fazer, mas quantos anos eu vou ser bem-sucedida? Daí eu falei, bom, pensa pelo menos 10 anos, né? Não tem como, é natural, acho que em qualquer profissão, você ter esse período de adaptação até para você ver o que você gosta. Afinal, Nath, arquiteto sem status é sinônimo de ser mau profissional? É claro que não. Venhamos que o arquiteto que se divulga mais, que se mostra mais, ele sabe vender seu peixe, mas não necessariamente ele tem a técnica correta. Um caminho que eu tenho trilhado e eu tenho ensinado a milhares de arquitetos e designers é ter presença digital. Com a presença digital você vai ter chance de mostrar quem você é, o que você faz e como faz. E é claro, aliando técnica a toda a sua exposição digital. Sabe o que é mais legal? O digital divulga a sua mensagem. Você deve ser quem de fato você é. Você deve mostrar a sua rotina, você precisa trazer essa aproximação de um futuro cliente para o seu dia a dia. O que é que você mais gosta de fazer na arquitetura? O que mais brilha os seus olhos no design? Você deve mostrar, você deve se expor nesse sentido. Uma pitada do seu lifestyle, uma pitada do seu café da manhã, uma viagem, a sua obra, enfim. Traga esse cliente para perto de você. Nesses quase 10 anos de casado, eu aprendi muito sobre os bastidores da vida dos arquitetos. E assim, algo que eu acho interessante é que o arquiteto, ele vincula um escritório físico como um sinônimo de sucesso. Então assim, a minha contribuição hoje é que, por mais que você queira ter seu próprio espaço, ter seu escritório, mas o digital, ele virou a principal vitrine de todo profissional. Então não adianta ter um espaço maravilhoso, ter um espaço bonito, se você não está bem posicionado, principalmente no Instagram. Que você invista em aprender como fazer, tem uma ferramenta poderosa que é o tráfego pago. Eu acho que todo profissional tem que saber dominar ou terceirizar alguém para fazer isso. Tem que aprender como aplicar o tráfego pago no dia a dia para captar novos clientes. O digital aproxima essa relação entre cliente e profissional. E o interessante é que já quebram vários tabus. Então ele vai até você porque sabe quem você é, o seu jeito projetual, as suas preferências. Isso é muito interessante. Agora, fique atento. Para ser um arquiteto bem-sucedido, você precisa prezar pelo conhecimento. Estamos na era da informação, onde todo dia é uma notícia nova. Porém, informação, hoje ela é nova, amanhã não mais. O conhecimento não. Ele vai te lapidar a ter uma carreira de sucesso com técnica e valor. Eu gosto de reforçar o seguinte: o seu lifestyle vai atrair o seu cliente. Então você gosta de quê? Beber vinho, beber cerveja, Coca-Cola, suco? Não importa. Quando você se expor, esse cliente ele vai vir até você por conta de uma reciprocidade, uma empatia. E aqui entra uma grande questão. Qual é seu público-alvo? É interessante você entender que enquanto profissional, você atrai pessoas com o seu perfil. Então, fale quem você é, conte a sua história, defina o seu público-alvo e atraia-o. Então, o digital sempre existiu na minha carreira, né?
desde o momento que eu realmente montei um escritório de arquitetura infantil, porque eu vim de um outro estado. Então, quando eu cheguei em Santa Catarina, em Joinville, eu ainda não tinha um amplo, vínculo com a cidade. Então, eu não tinha ainda muitos conhecidos. Eu tive que ir realmente me inserindo em grupos para começar a trabalhar realmente presencial. Porém, o digital estava sempre ali no marco da Infante Arquitetura. E aos poucos realmente cresceu, foi um boom quando veio aí a pandemia, que todo mundo realmente aceitou que funcionaria muito bem essa questões de atendimento digital. A Infante, desde a criação, eu nunca montei um escritório físico, por conta da demanda que já era mais online. Não enxergo hoje Infante com escritório físico, gente, porque assim, a própria demanda que a gente tem na cidade gosta de ser atendida no local. E também, hoje a Infante, 90% dos projetos, ou mais um pouquinho, eles acontecem de forma online. Assim, hoje a grande demanda fica em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e vários outros lugares do Brasil. Então, assim, pra gente não é interessante um investimento de um custo fixo de um escritório, físico, para uma demanda que não existe mesmo, assim, no nosso escritório. Estudem bem os seus clientes, vejam o que realmente vale a pena. Muitas vezes o que a gente enxerga não é o que realmente vai ser para ele de melhor qualidade, de melhor conforto, para o atendimento. Então, assim, pesquise se realmente esse escritório que você vai investir, tanto em tempo quanto em financeiro mesmo, vai valer a pena, ou se realmente é uma questão de um histórico, de crenças que a gente tem de ter essas necessidades de um escritório físico. Fazer um projeto sem arquitetura não dá. A arquitetura é fundamental, acho que para colocar a realidade dentro do sonho. Porque a maioria das pessoas que querem projetar alguma coisa, querem realizar alguma coisa, um escritório, uma casa, eles têm uma ideia, têm um sonho, mas não sabem colocar em prática. E aí a arquitetura vem para concretizar algo que está no imaginário, no sonho de uma pessoa, de um casal. Eu, como cliente, eu espero que o arquiteto tenha disponibilidade para me acompanhar até o final da obra. Então, durante a execução, muitas dúvidas surgem. Às vezes o projeto já está pronto, você já sabe que é aquilo que você quer, mas na hora de escolher, na hora que você está lá na loja, o arquiteto, como eu falei, para mim ele vem como um facilitador de sonhos, de colocar na realidade aquele anseio, aquele desejo. Então é aquele equilíbrio de ajudar o cliente a otimizar, a trazer o melhor do que ele quer. E aí, para mim, esse acompanhamento, tanto na obra quanto na finalização, na hora de escolher o produto, de escolher os acabamentos, é aquela dica de ouro, assim, olha, o que você quer é isso, mas eu vou te ajudar, vou te dar uma opção melhor. Então, eu acho que essa disponibilidade e essa vontade, de ouvir o cliente, isso para mim é importante, é fundamental numa relação. E sabe qual é a diferença entre um arquiteto amador e um profissional? O profissional terá processos definidos. E aqui eu não defendo ISO 14001, não, isso seria demais para um arquiteto. Porém, minimamente um arquiteto organizado, ele se destaca no mercado de trabalho. E todo arquiteto quer deixar uma marca na história. E é interessante que todos os perrengues de obra, cliente, pepinos, enfim, de todo o processo de projeto é esquecido. Eles são esquecidos quando o filho nasce. E quando que o filho nasce? Quando o projeto é executado. Eu acho que medo eu nunca tive. Na verdade, você tem uma certa insegurança, porque você se forma, vem muito crua, você começa a estagiar. Eu estagiei em alguns escritórios, eu estagiava em urbanismo, não tinha nada a ver.
eu fiz algumas pós, gestão técnica do meio urbano, eu fiz também retrofit de fachadas. Era uma coisa totalmente fora. E depois eu acabei entrando no escritório e comecei a pegar gosto, e quando eu me senti totalmente segura, eu saí e fui cuidar. Então foi uma coisa, foi acontecendo naturalmente. E depois disso, eu comecei a fazer casa e entrei nesse nicho. Então foi muito natural, eu nunca tive medo. Eu acho que é mais uma questão de ir se adaptando, né? Todo projeto executado tem seus bastidores e todos os profissionais focam em apenas um alvo: ser reconhecido, ser um arquiteto e designer de sucesso. As expectativas agora que a gente alcançou um número grande de projetos, a nossa expectativa mais é voltada à questão financeira, né? Ter um fluxo de caixa maior, conquistar mais clientes, mas também focar mais nessa área, porque o projeto a gente já realizou bastante até agora, a gente tem mais confiança. Em 2021 nós finalizamos 56 projetos, né? Todos os projetos já estão entregues e concluídos. Então, como a gente já tem o reconhecimento por parte dos clientes, a gente já tem as indicações e tudo mais, então a nossa ideia mesmo nesse ano é fazer projetos com proporções maiores e nisso melhorar o faturamento. Não focar tanto no número de projetos, mas sim no faturamento anual, né? Esse é o alvo de todo profissional. Agora, tem problema nisso, Nath? É claro que não. Inclusive, temos muito mais arquitetos de bastidores do que arquitetos capa de revista. Não basta projetar bem. Isso é um ponto que eu preciso destacar. Projetos bons nós temos aos montes. A diferença de um profissional que se destaca, tanto nos bastidores quanto na capa da revista, é que ele entenda processos e estratégias de captação, negociação, até um detalhamento avançado para alcançar uma entrega extraordinária. E essa é a grande diferença dos profissionais para os amadores. Sabia que inúmeros profissionais me perguntam: Nath, como que eu precifico o meu projeto? E é impressionante que precificação é algo tão básico e preliminar, mas o arquiteto, o designer tem muita dificuldade nesse processo. E é isso que a gente precisa resolver, sair do amadorismo de ir fazendo tudo correndo, sem compreender o processo e sair atropelando as etapas. Vou te contar uma história engraçada. Não é um, não são dois, inúmeros arquitetos preferem receber parcelado do cliente do que à vista. Aí você fala: como assim, Nath? Sério, eles perdem a noção do dinheiro, eles gastam dinheiro se recebem à vista. Então, para eles, enquanto o projeto está durando, é bom que eles estejam recebendo. Pode isso, gente? Arquitop, você precisa se diferenciar. Você precisa ter uma diferenciação desde a captação até a sua entrega. A sua prestação de serviço tem que ser diferente. E aqui eu chamo algo para você. Você precisa ter alinhamento de expectativa com seu cliente. Uau, que é isso, Nath? Na realidade, é ter uma comunicação clara dos seus processos. O cliente não pode achar que estava incluído se não estava. Isso é culpa sua, é um problema nosso de resolver. Deixar as coisas claras, do início ao fim. Quais são as etapas? Assim, para o consumidor final, o importante é ver o seu projeto pronto. A gente não entende esses muitos termos arquitetônicos. Às vezes o arquiteto falando: o anteprojeto, o projeto tá. Não, peraí, cadê minha sala? Eu quero ver minha sala pronta, meu quarto. Como que vai ficar? Eu já atuo na arquitetura há 13 anos. Na educação, inclusive, desde 2013. Então, somam-se aí 9 anos de sala de aula e 13 anos de prática profissional. Se eu já quis desistir, inúmeras vezes. Os meus resultados não vieram de uma só vez. A minha maior luta foi pela minha própria falta de conhecimento. Ignorância, né, gente?
mas foi o que eu percebi, que a cada projeto eu ia testando, eu colocava um projeto novo como uma nova oportunidade. Onde eu errei no outro, agora eu vou ajustar. E foi muito tempo de investimento. Como eu disse, a questão mais desafiadora para o arquiteto não é o projeto em si, mas os bastidores. Tudo o que aconteceu comigo não foi em vão. Pós-graduação, mestrado, curso no exterior, na França, cursos pagos, cursos gratuitos, masterminds, mentorias. Eu tinha uma única opção: tem que dar certo. Eu me preocupei em implementar tudo o que aprendi com velocidade para que tudo fosse mais fácil e, claro, rápido. Perguntas? Fiz dezenas. Discuti arquitetura para além de arquitetos, empresários, gestores, diretores executivos. Desenvolvemos uma plataforma de precificação. Treinamos milhares de alunos e vamos a cada dia crescer juntos, porque na minha trajetória, o que descobri que o que vale a pena é compartilhar o conhecimento. Se você me perguntar o que foi definitivo para chegar onde estou, sim, a bondade de Deus, minha fé e os meus alvos. A cada desafio, mais um passo. A cada passo, mais sucesso e reconhecimento profissional. E agora, como estou? Feliz e desejosa que você dê o seu passo. Talvez o primeiro, talvez precisará retomar a jornada. E não importa se parou, se cansou, sempre é tempo de recomeçar. Vamos lá?